Alunos, veremos nesse primeiro exemplo o cálculo do dimensionamento e detalhamento de um bloco sobre estacas, dando continuidade à nossa disciplina de fundações do ponto de vista estrutural. Então, o primeiro exemplo é o cálculo de um bloco para um pilar de 40 por 20, com uma carga de 100 toneladas. Esses dados foi fornecido pelo engenheiro estrutural. O engenheiro geotécnico definiu a quantidade de estacas, que no caso aqui seriam duas estacas pré-moldadas, com 260 milímetros o diâmetro da estaca, com a capacidade de carga de 70 toneladas. A carga do pilar é de 100, pilar 40 por 20, o concreto que vai ser utilizado para o bloco 40 MPa e o cobrimento de 4 centímetros. Então, o engenheiro geotécnico definiu a questão das estacas e esses dados retornam para o engenheiro estrutural para ele, então, dimensionar o bloco que será responsável de transmitir a carga do pilar para essas estacas. Então, vamos dar continuidade. Na primeira semana falamos da questão da geometria, então o primeiro passo é definir essa geometria do bloco, o A e o B, que vai ser em função da posição e quantidade de estacas. O valor do A vai ser a distância entre estacas, mais, como eu tenho aqui a distância de eixo a eixo, que é 80 centímetros, mais o diâmetro da estaca, eu tenho metade para cada lado, e mais a distância da face da estaca até a face do concreto. Esse valor da face da estaca até a face do concreto, você vai encontrar valores diferentes indicados em algumas apostilas ou livros, porque a norma não define um valor exato para essa distância. Então, vamos adotar aqui o valor de 15 centímetros, que é um valor muito utilizado na prática. Então, fazendo a conta, eu teria a distância entre estacas 80, mais o diâmetro da estaca 26, mais 30, que seria 2 vezes 15. Tem um valor aqui de 1,36. Para a geometria do bloco, a gente costuma utilizar valores exatos, né? Não valores quebrados. Então, vamos utilizar o valor de A aqui de 1,40. E B seria o diâmetro da estaca mais 2 vezes esse valor da face da estaca até a face do bloco, que no caso, utilizando 15, seria 26. Mais 30, o valor daria 56, vamos utilizar o valor de 60 centímetros. Então, tenho já as dimensões em planta. E a questão da altura, verificando a questão que a norma pede para ser utilizado uma altura mínima para considerar o bloco como rígido, utilizando a fórmula largura do bloco menos largura do pilar dividido por 3, como vimos na primeira semana, eu encontro aqui que a altura mínima para o meu bloco deve ser de 33,3 centímetros. Então, vamos adotar um valor de 40 centímetros a altura, e eu tenho mais uma altura a acrescentar, seria a ancoragem aqui da estaca para dentro do meu bloco. Geralmente a gente tem esse valor definido às vezes pelo geotécnico em conjunto com cálculo estrutural, e para a maioria das estacas esse valor é de 10 centímetros. A armadura vai ficar sobre as estacas, então esse trecho aqui não é considerado para minha altura útil. Seria apenas uma distância a mais para ancorar, para dar uma ligação entre a estaca e o meu bloco. Então a altura do meu bloco para esse caso seria de 50 centímetros a altura total. Com esses dados eu consigo determinar o peso próprio, não preciso mais estimar se é 5% para calcular, fazer as outras verificações do cálculo da armadura. Então, pegando o volume do bloco, né, que é 60 vezes 1,40 vezes 50 de altura, vezes o peso específico do concreto, 2.500 kg por metro cúbico, ou 25 kN por metro cúbico. Então, eu encontro aqui 12,6 kN é o peso do meu bloco. Utilizando métodos bielos e tirantes, eu tenho que verificar a questão da minha altura útil, porque o ângulo da minha biela tem que estar entre 45 e 55 graus, como vimos nas notas de aula, no vídeo anterior, que está indicado na apostila de Bastos também, para quem quiser verificar o passo a passo com mais detalhes. Então, tenho aqui a altura útil mínima que eu tenho que utilizar para esse bloco,
eu utilizo essa fórmula em função do ângulo de 45, eu determino que o D mínimo teria que ser 30 centímetros. E o D máximo seria de 42 centímetros. Só substituir aqui os dados, é a distância entre estacas, de eixo a eixo. AP é a largura do meu pilar. Então, eu encontro aqui que a altura útil tem que ficar entre 30 e 42. Como que eu determino essa altura útil? Posso utilizar essa fórmula, que seria a minha altura total, menos os 10 centímetros, que seria a parte da ancoragem da estaca no bloco, menos o comprimento, menos metade do diâmetro da barra que iremos utilizar. Como a gente ainda não sabe esse valor, a gente pode adotar para esse dado aqui o valor de 1 centímetro. Então, se eu tirar o 50 menos 10, 40 menos o comprimento, que é 4, daria 36, menos 1 centímetro, daria 35. 1 centímetro considerando um diâmetro de 20. E como eu ainda não sei, eu posso utilizar esse valor, mesmo que depois eu encontre um diâmetro diferente. Não vai fazer uma diferença tão grande no cálculo, então eu posso estimar com esse valor e continuar com os cálculos, não preciso voltar depois. Então, tenho que a minha altura útil para esse bloco, como foi definido anteriormente, está dentro do intervalo, é maior do que a mínima e menor do que a máxima. Então, eu posso utilizar o método das bielas para fazer o dimensionamento e detalhamento desse bloco sobre estacas. A primeira coisa que eu vou fazer é a verificação das bielas. Eu verifico a tensão da biela próximo ao pilar e próximo a estacas. Para isso, eu preciso saber qual que é esse ângulo alfa, que deve estar entre 45 e 55. Então, fazendo a conta, geometricamente, a gente consegue determinar esse ângulo alfa, que é a tangente de alfa, fazendo essa conta da altura útil, a distância entre pilares, entre estacas e a largura do pilar. Eu encontro aqui que a tangente de alfa é 1,17, ou seja, o ângulo do alfa é 49,4. Então, com esse dado, com o valor de alfa, eu consigo determinar a tensão da biela aqui próxima ao pilar. Seria a minha carga de cálculo, que era 100 toneladas, passando por quilonewton, vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração, dividido pela área do pilar, vezes seno ao quadrado de alfa. Então, determinei que a tensão da biela próxima ao pilar é de 30.355,9 kN por metro quadrado. Eu comparo esse valor com a tensão limite, fornecido pelo método das bielas, que é 1,4 vezes FCD. Como o meu concreto é de 40 MPa, então fazendo a conta, 1,4 vezes o FCK é 40, FCD eu divido por 1,4, 1,4 coeficiente para minorar, a resistência do concreto, os meus cálculos no estado limite último. Então, aqui eu sei que a tensão limite seria 40.000 kN por metro quadrado. Ela é maior do que a tensão que está atuando próximo ao pilar. Eu também tenho que verificar essa tensão próxima à estaca. Então, aqui próximo à estaca, a maioria das apostilas eu acrescento aqui o peso próprio do bloco. Então, eu teria aqui que o ND 1,4 vezes a carga do pilar, mais o peso próprio do bloco, dividido por 2 vezes a área da estaca. Essa área da estaca, como a estaca tem 26 centímetros, aqui em metro, seria π vezes o diâmetro da estaca ao quadrado, dividido por 4. Então, eu determino aqui a área da estaca, é simplesmente a área do círculo, vezes o seno ao quadrado de alfa. Então, eu determino aqui o valor de 23,208 kN por metro quadrado. A tensão limite da estaca, o método das bielas traz um número um pouco diferente, é 0,85 vezes FCD. Fazendo a conta aqui, substituindo o valor do FCK dividido por 1,4, que seria uma FCD, eu encontro que a tensão limite é de 24.000 kN por metro quadrado. Então, tanto a tensão do pilar quanto da estaca, ela é menor do que a tensão limite proposto pelo método das bielas. Então, está ok, eu posso continuar e fazer o detalhamento, agora o cálculo das armaduras. Caso não passasse nesse quesito, eu teria que modificar a geometria do meu bloco, o FCK, algum dado para que consiga ficar
com a tensão tanto do pilar quanto da estaca menor ou igual do que a tensão limite. Então, para esse caso, daremos continuidade, como passou. A armadura principal nós iremos calcular pelo método das bielas e tirantes. E das armaduras secundárias, que seria a armadura superior, a armadura lateral, essa armadura para bloco de duas estacas, como se fosse o estribo de uma viga. Então, vou estar utilizando esses valores aqui propostos de 0,10%, 0,05%, que está indicado na apostila do professor Musso. Esses valores, vocês também vão encontrar divergências, de acordo com alguns livros, algumas apostilas, mas a norma não indica um valor exato para essas armaduras. Então, a gente vai determinar a armadura principal, que vai ser responsável para resistir às cargas, a questão do estado limite último, e essas armaduras secundárias, que seriam para controle de fissuração, outros cuidados, questão de durabilidade, a gente vai, para os nossos exemplos, exercícios podem utilizar esses valores propostos por Musso, que está indicado de uma forma mais fácil de ser encontradas. Então, para o cálculo da armadura, olhando o passo a passo, eu determino aqui qual que seria a tração na parte de baixo aqui do bloco, que eu vou estar dimensionando a quantidade de aço para resistir essa carga de tração. A fórmula é conhecida, né? Todo o cálculo de bloco, tanto de sapato, é um passo a passo. É só seguir esse procedimento, substituindo os valores de maneira correta, prestando atenção nas unidades. Seria o meu ND. Sempre que é o D, eu multiplico por 1,4, o valor característico, dividido por 8 vezes. 2 vezes a distância entre estacas, menos a largura do pilar, dividido pela minha altura útil. Então, eu encontro que essa carga de tração é de 607,8 kN. A área de aço, a gente encontra também nas notas de aula, seria 1,15 vezes essa carga de tração, dividido por FYD. Então, aqui só questão de unidade, né? Eu tenho 1,15 vezes 607, que está em kN. Passo de o FYK é 500 MPa, multiplicando por 1000 para passar para kilonewtons por metro quadrado. Como é FYD, o coeficiente de minoração do aço é 1,15. E no final aqui eu estou multiplicando por 10 a quarta. Esse resultado daria em metros quadrados. Daria um valor bem pequeno. Então, a armadura a gente geralmente trabalha em centímetros quadrados. Por isso eu multiplico aqui no final por 10 a quarta. E aí eu encontro a minha área de aço em centímetros quadrados. Essa é a minha armadura principal, que a gente vai utilizar para resistir a carga, a tensão, a carga de tração aqui que vai aparecer seria na minha treliça que está no interior do bloco. Eu tenho as bielas que estarão comprimidas e os meus tirantes que estariam tracionados. Com relação às outras áreas, eu vou utilizar o indicado aqui pelo professor Musso, como eu falei. Ele fala que o mínimo dessa área principal eu teria que utilizar no mínimo 0,15% da dimensão do meu bloco. Então, fazendo a conta, B, que é a largura do bloco, 60 vezes a altura, que é 50, eu teria que utilizar no mínimo de 4,5 centímetros quadrados. Como eu encontrei 16, eu vou utilizar 16,1. As outras áreas, a área de aço, que ficaria na parte superior do bloco, ele indica 0,05%, que daria 1,5 centímetros quadrados. A armadura lateral, que ficaria nas faces laterais do meu bloco, 0,05 vezes H. E aqui, para esse cálculo da armadura lateral, ele multiplica por S, que seria a largura do bloco. Em vez de multiplicar por 1,40, ele fala para multiplicar por 1 metro, que a gente vai encontrar qual que seria a armadura por metro. Que tem uma tabela que ficaria mais fácil de encontrar a questão do diâmetro e espaçamento. Então, seria a mesma coisa de multiplicar por 1,40, eu teria a armadura total. Se eu multipliquei por 1, eu tenho a armadura que eu preciso ter em cada metro do meu bloco. E a questão dos estribos, ele indica que seria 0,10% vezes B,
aqui no caso B é 60, então teria que ter também aqui ele indica por metro, seria 6 centímetros quadrados por metro do meu bloco. O próximo passo será determinar a quantidade e o diâmetro das armaduras para atender essa área de aço que foi calculada. Então, vou utilizar algumas tabelas. Eu preciso de ter 16,1 centímetros quadrados. Então, eu vou verificar. Eu tenho uma tabela que para cada diâmetro eu tenho uma área de aço correspondente, que seria a área de aço do círculo com diâmetro de 5 milímetros, 6,3, 8 até 40, que não é muito indicado. Geralmente a gente trabalha na faixa de 25 até 8, 25 tentando evitar que é uma barra com diâmetro grande. Então, para 16.1, a gente pode usar, por exemplo, barra de 20, que seria necessário no mínimo aqui 6 barras de 20, que é correspondente a 18,9 centímetros quadrados. Poderia utilizar também barra de 16, que aí eu teria que utilizar 9 barras, então não tem uma regra, né? Você pode procurar aqui o diâmetro, a quantidade, para determinar um detalhamento para o seu bloco. Já para a armadura superior, 1,5, eu poderia utilizar aqui exatamente 3 barras de 8, que atenderia o valor da área de aço correspondente. Essas duas de aço são em valor absoluto, então seria 16,1 centímetro quadrado, que eu preciso 1,5. Já a área de aço lateral e essa área de aço que seria colocada no detalhamento na vertical, seria como se fosse um estribo de uma viga, eu tenho aqui a área de aço por metro. Então, eu vou utilizar outras duas tabelas quando eu tenho não a área de aço absoluta, mas sim por metro. A primeira área de aço lateral, de 2,5, eu utilizo essa tabela, onde eu tenho aqui o diâmetro e o espaçamento. Quanto menor o espaçamento, maior a área de aço, assim como maior o diâmetro, também maior a área de aço. Se eu preciso de 2,5, procurando aqui no diâmetro de 8, eu vou encontrar que se eu tiver um diâmetro de 8 milímetros espaçado a cada 20 centímetros, eu tenho uma área de aço correspondente de 2,51 centímetros quadrados por metro. Se eu utilizasse, por exemplo, a cada 15, eu teria uma área de aço correspondente de 3,35 centímetros quadrados por metro. Então, vamos adotar aqui 8 a cada 20, eu tenho uma área de 2,51 atendendo o necessário. Essas duas tabelas que nós podemos utilizar para todos os blocos, né, quando eu tenho área de aço absoluta ou por metro. Porém, só para o bloco de 2 estacas, quando eu tenho essa armadura de 6 centímetros quadrados, seria a armadura de um estribo. Então, a gente considera no corte da minha seção, pegando 2 barras de aço, porque ela é detalhada no formato de um retângulo. Então, seria uma outra tabela que a gente vai utilizar só para o bloco de 2 estacas e para a armadura ASW. Seria essa outra tabela aqui, que a gente utiliza para o cálculo de estribos de vigas. Então, eu teria aqui o diâmetro, da mesma forma que o anterior, e o espaçamento. Para eu encontrar 6 centímetros quadrados, eu posso utilizar aqui o diâmetro de 8, espaçado a cada 16 centímetros, que daria 6,28 centímetros quadrados por metro. É acima do que eu preciso. Se eu utilizasse cada 17, seria 5,91, então não poderia adotar a cada 17, que eu teria uma área de aço abaixo. Então, para o bloco de 2 estacas, para SW, vai ser utilizado essa tabela que tem o dobro da anterior, porque a gente considera 2 ramos. E aí, com a escolha do diâmetro, eu posso verificar a questão do comprimento de ancoragem, que a norma exige da face da estaca, da face interna, até a face do bloco. No nosso exemplo aqui, pode até fazer um desenho e cotar para encontrar esse tamanho. Então, a gente pega o comprimento total do nosso bloco, que seria 1,40, a distância total, menos a distância entre estacas, aqui 80, eu teria 60 dividido por 2 para cada lado, eu tenho que a distância do eixo da estaca até a face do meu bloco é 30. Como eu pego da face interna, eu somo aqui metade do diâmetro da estaca, daria 43, seria da face interna até a face do bloco.
menos o cobrimento, que é 4, 39. Então, eu tenho essa distância aqui da face interna até o limite aqui da minha armadura, 39. Eu comparo com o comprimento de ancoragem necessário, que eu tenho tabelado, para o FCK de 40, o diâmetro de 20, a gente sempre vai considerar da linha de baixo. Eu tenho duas linhas para má aderência e boa aderência, a gente vai considerar boa aderência. Eu encontro aqui o comprimento mínimo que eu preciso ter para atender a ancoragem para essa barra. Então, eu teria que ter 39, aqui eu tenho exatamente 39, então está atendendo. Se esse valor fosse abaixo, eu poderia aumentar um pouquinho a largura do bloco para atender nesse quesito do comprimento de ancoragem. Então, após essa última verificação, a gente consegue fazer o detalhamento do nosso bloco. Então, tem uma planta baixa indicando aqui como que será distribuída as armaduras e também o corte numa direção e na outra direção. A armadura principal ficará aqui ligando as estacas, que seriam 6 barras de 20. A armadura superior, 3 barras de 8 na parte de cima do bloco. A armadura lateral, 8 a cada 20, ficaria distribuída aqui na lateral do bloco. Então, tenho aqui 2 vezes 3, né, que essa armadura é colocada nos dois lados aqui da lateral do meu bloco. E o estribo, como eu falei, se você fizer um corte na seção, eu vou interromper, né, duas seções da armadura. Por isso que naquela tabela a gente considera o dobro da armadura quando é comparado com a área de aço da armadura lateral. Se eu faço um corte na armadura lateral, vou pegar só uma barra aqui que a gente calcula por face. Então, resumindo aqui esse detalhamento que vai ser exigido na lista de exercícios, para mais determinar essas quantidades de armadura, desenhar uma planta baixa e um corte só indicando a armadura principal será na parte de baixo, a armadura superior em cima, a armadura lateral nas faces e o estribo que vai ser ao longo do meu bloco. Não precisa determinar essa questão dos comprimentos, das dobras, que isso teria que ter uma outra aula indicando como que é feito todo esse detalhamento, uma aula mais específica para a área de concreto armado. Então, esse seria o nosso primeiro exemplo, esse seria o desenho final para ser entregue numa obra, para ser executado. E a gente vai estar vendo outros exemplos com blocos de 4 e 5 estacas. Um abraço, qualquer dúvida é só estar me procurando.